E como que a gente pode usar esses conhecimentos, né, de teorema de Bayes, essas coisas, para classificar uma coisa probabilisticamente, né? Usar isso como um algoritmo, uma regra, né, para classificar as coisas. A ideia de classificar probabilisticamente é que existe, né, que vamos supor esse conjunto de dados aqui, né, numa pequena e agitada cidade de algum interior aí, onde as pessoas são muito ricas, né? Tem esse dado da polícia aí de seis carros, né? O carro, a gente pode ter o carro Sport, hatch, sedã, SUV, e a origem, se ele é nacional ou importado, e se o carro foi roubado ou não, né? Foi registrado lá o roubo ou não roubo. Né, dos 6 carros da cidade, 4 já foram roubados, né? Então é uma cidade pequena e agitada. Mas enfim, aí a gente quer a ideia de probabilidades aqui é se a gente, né, tiver aparece um carro na cidade lá e a gente quer saber a probabilidade dele ser roubado, né, e a probabilidade dele não ser roubado. E sem eu saber nada sobre o tipo e a origem do carro, eu consigo saber a probabilidade dele ser roubado, né, sim ou não, sem ter as evidências, né? A ideia do teorema de Bayes é isso. Eu tenho os a priori aqui, que é a probabilidade sem ter as evidências, e depois que eu tenho a evidência, né, eu uso isso aqui, ficou feio meu rabisco aqui, mas enfim, eu uso as evidências, né, para comparar se, de acordo com os padrões aqui, ó, carro esporte e carro nacional tem menos chance de ser roubado, né, enfim, de acordo com o que aparecer do meu carro lá, a gente pode calcular isso. Mas sem saber, né, nenhuma coisa sobre o carro, tá? Apareceu um carro novo na cidade, qual é a chance dele ser roubado? A gente teve quatro em 6 aqui foram roubados. Então, essa é a chance, né? A análise frequentista aqui. A probabilidade de um carro qualquer, né, sem saber nada sobre o carro, não ser roubado, é 2 em 6. Ok? Mas agora vamos supor que eu sei, né, alguma coisa sobre o carro. Vamos supor que chegou um carro novo na cidade lá, ele é um carro hatch, né, hatch e importado. Sabe, né, o hatch é aquele que não tem a traseirinha igual o sedã. Né, o porta-mala do hatch é menor, digamos assim. E vamos supor que chegou, né, um carro do tipo hatch, né, o tipo do carro é hatch e a origem dele é importado, tá? Então, agora eu tenho informações, aí eu posso, entre aspas, consultar aqui para obter números melhores. Né? Essa que é a ideia. Então, eu quero saber, ó, a probabilidade do carro ser roubado, dado que ele é hatch e que ele é importado. Eu tenho duas condições aqui, né? Probabilidade condicional. E, da mesma forma, eu quero saber a probabilidade dele não ser roubado, dado que ele é hatch e que ele é importado. Tá? E aí, o meu classificador, né, a saída do meu classificador, são essas probabilidades. Aí eu posso pegar a maior para dizer, né, ó, a chance do carro ser roubado é essa. Então, mas se você quer um veredito que ele vai ser roubado ou não, aí eu pego o maior número, se eu depois de calcular, né, o número sim aqui for maior, eu falo, então o seu carro vai ser roubado, vai ser mau negócio você morar nessa cidade com esse carro, né? Ou seja, né, nesse problema, a classe sim ou não, né, a classe que eu vou dizer para esse problema vai ser a maior entre as duas, né? Vai ser o argmax dessa, qual o do sim ou do não, qual é o arg, quer dizer o argumento, né? O argumento que maximiza essa probabilidade aqui, tá? Entre o conjunto sim ou não, qual deles, entre sim ou não, qual desses argumentos maximiza a minha probabilidade aqui? Né? I pertencente a sim ou não. E dado isso aqui, tá? E agora, em termos gerais, né, eu vou ter um conjunto de dados arbitrário aqui, né, com instâncias X, né, e eu vou ter classes, né, C1, C2, N classes aqui, tá? E aí, a classe que eu vou predizer, dado um novo exemplo X ali, né, eu vou consultar minha tabela com todos os X, fazer uns cálculos lá, vai ser o argmax,
dessas probabilidades aqui. Tá? Já dado por essa equação aqui. Opa, desmanchei demais. Pronto, assim. No caso geral, né, eu tenho um conjunto de dados, uma tabela X, né, e aí chegou uma nova instância X específica aqui, ficou sobrecarregado os termos, né? X, vou colocar um índice Jzinho específico aqui, tá? Chegou um novo XJ ali, aí eu quero saber, né, a qual classe que vai ser aquele XJ. Então, eu pego todas as classes, dado que eu tenho a observação XJ, qual é, né, a probabilidade de ser de cada classe. E aí que entra o teorema de Bayes. Deixa eu organizar aqui as anotações. Ó. Eu quero saber, né, a probabilidade nesse exemplo concreto aqui, do carro ser roubado e do carro não ser roubado. Então, usando o teorema de Bayes, né, que está aqui para a gente relembrar, dada a observação aqui, né, dado o sintoma do que o carro tem, quero saber as probabilidades dele ser da doença, entre aspas, tá? Estou só fazendo um paralelo com o primeiro exemplo ali. Então, usando isso, ó, eu tenho a probabilidade a priori dele ser roubado, vou colocar só um Szinho de sim aqui, tá? E eu tenho as probabilidades, se eu fizer a contagem aqui na tabela, eu consigo obter essas outras probabilidades aqui. A probabilidade dele ser hatch e importado, dado que foi roubado, tá? Isso dividido pela probabilidade dele ser hatch e importado. Agora, vou traçar uma linha de outra cor aqui para calcular a probabilidade dele não ser roubado. E eu vou usar o teorema de Bayes igualmente, né? Então, a probabilidade de nzinho aqui de não ser roubado, vezes probabilidade de ele ser hatch e importado, dado que não foi roubado, e aqui embaixo, probabilidade dele ser hatch e importado, tá? E olha só que legal, né? E aí eu vou calcular esses dois valores aqui, probabilidade do sim, probabilidade do não, e a classe predita vai ser o maior deles, né? Aí entra o argmax ali. Tá? Mas, só para lembrar isso. E isso, né, novamente, de uma formulação geral, eu vou ter ali um monte de classes, né, classe 1 até N classes, ali no caso só tinha duas, que era roubado e não roubado, sim ou não, e eu vou ter evidências X, né, vai ter algumas observações na tabela, e aí chega uma nova evidência ali do X, que tem vários atributos, né, essa evidência X tem vários atributos ali. X1 até X, sei lá, P atributos. E aí eu vou calcular para cada um desses N aqui, né, eu vou chamar para cada um índice aqui, K, né, eu vou chamar K de 1 até N, vou calcular a probabilidade da classe ocorrer, dado que eu observei X, né, eu vou calcular para cada um. Então, esse é o procedimento na Bayes, né, calcular isso aqui, usando o teorema de Bayes, né, que é igual a probabilidade da classe ocorrer no conjunto de dados e a probabilidade de X ocorrer, dado que a classe ocorreu. E se eu tenho a tabela, me informa isso, tá? Eu já vou dizer como é que calcula isso. Dividido pela probabilidade de X ocorrer, tá? Certo? Então, aqui é X uma instância, né? E aqui K, C, né? K é uma classe específica K. E eu calculo isso, né, para todos os K, para K de 1 até N, e aí eu vou dizer que a classe correspondente ao X é a que tem o maior valor. Né? Então, o C, aqui é a classe que eu vou predizer, a classe final, é igual a argmax K, de todos os K, né, pertencentes 1 até N, essa do que der o maior valor aqui. E expandindo isso aqui, né, eu vou fazer essa expansão aqui, eu vou copiar isso e vou duplicar isso aqui.
deletar isso que eu vou substituir, né? Substituir. Então, essa é a fórmula aqui do naive Bayes. E uma coisa interessante aqui, tá? Que esse denominador aqui, ó, é o mesmo para todas as classes casinho aqui, né? No caso ali do nosso exemplo, ó, do carro, né? O denominador é o mesmo para a classe sim e para a classe não, do carro ser roubado ou não. Então, vai ganhar aquele que tiver um numerador maior, né? O numerador é diferente para cada um. Então, eu posso ignorar, né, o meu denominador aqui, né? Ignorar meu denominador. Ignorar o meu denominador. Ó, porque para todos os K aqui, né, ou seja, eu só preciso calcular os numeradores aqui para resolver o problema. Então, simplifiquei um pouquinho aqui.